Olá, eu sou o professor Fernando Ferreira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre propriedade, classificação e nomenclatura dos óxidos. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Passando aqui rapidinho, só para lembrar você que não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, curta, compartilhe também esse vídeo, vai me ajudar bastante a levar o conteúdo para mais pessoas e que todo mundo possa se ajudar um pouquinho pela química. E também, se quiser seguir lá nas redes sociais, sempre tem alguma novidade lá no Instagram, especialmente. Facebook também é sempre @chem_call. Os óxidos se enquadram nas funções inorgânicas, especialmente daquelas 4 principais funções inorgânicas de arrênios: ácidos, bases, sais e óxidos. Os óxidos são substâncias binárias, portanto formado por 2 elementos químicos, onde um deles é o oxigênio. Então, binário derivado do oxigênio, em que o oxigênio deve ser sempre o elemento mais eletronegativo. Óxidos podem ser substâncias iônicas ou covalentes, dependendo de qual elemento está ligado diretamente ao oxigênio. Se o elemento que estiver ligado ao oxigênio tiver tendência de formar uma ligação iônica, em geral um metal, ele vai acompanhar as propriedades dos compostos iônicos, como alto ponto de fusão, ebulição, sólido a temperatura ambiente, assim como você já conhece. Agora, se o elemento ligado diretamente ao oxigênio tiver tendência de compartilhamento de elétrons, ou ainda, em geral, são os ametais que fazem isso, não é regra, tá bom? Em geral, são os ametais que fazem esse compartilhamento, então eles vão seguir as propriedades dos compostos covalentes. Por isso nós não temos propriedades fixas, tá? Então a gente não tem uma propriedade que ela é geral dos óxidos. Você pode encontrar óxidos nos 3 estados físicos: sólido, líquido, gasoso. Pode ser que ele seja condutor de corrente elétrica na forma de um eletrólito em solução aquosa ou ainda não seja nem solúvel. Então os óxidos possuem uma variedade muito grande de propriedades em função justamente desse tipo de ligação, iônica ou covalente. Vale lembrar, como eu disse antes, então, que se o óxido é uma substância binária derivada do oxigênio, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, se você pegar uma substância binária derivada do oxigênio com o flúor, não será um óxido. Por quê? Porque nesse caso, aí o flúor será o elemento mais eletronegativo. Então a substância OF2, o fluoreto de oxigênio, não é um óxido. Não esquece, tá bom? E para facilitar a nossa vida, uma coisa que nós vamos fazer agora é levar em consideração esses 2 caminhos: os óxidos iônicos e os óxidos moleculares, e eu vou começar com a nomenclatura de cada um deles. A nomenclatura dos óxidos é bem simples, você só tem que tomar cuidado se você está utilizando a nomenclatura correta para cada caso: iônico ou covalente. Na nomenclatura dos óxidos iônicos, a gente vai utilizar a palavra óxido, D e o nome do cátion. Se o cátion tiver carga variável, você vai escrever a carga dele juntamente com o nome em número romano. Então, se ele tiver carga 1, você vai colocar 1 em número romano, 2, 2, 3 e assim por diante. Só pra gente relembrar que tem alguns elementos que são de carga fixa. Daí esses você não precisa colocar junto com a nomenclatura, só vai colocar o nome do cátion mesmo, tá bom? Lembrando que os elementos da família 1A, ou seja, os metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, além da 2A, alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, prata, zinco e além deles também o alumínio. Então, esses cátions têm carga fixa, portanto, você não precisa expressá-los na nomenclatura. Agora eu vou te dar alguns exemplos aqui como é que a gente vai aplicar a nomenclatura dos óxidos. Dá uma olhadinha no primeiro aqui, ó. Na2O, óxido de sódio. Preciso colocar a carga ali juntamente com o nome? Não, porque o sódio é um elemento que tem carga fixa, é um derivado da família 1A, ou ainda é um elemento alcalino. No segundo caso, eu tenho o óxido de cálcio. O cálcio, que é um metal alcalino terroso, também tem carga fixa, então não precisa colocar junto com o nome, só fica óxido de cálcio mesmo. O mesmo vai acontecer ali com o alumínio, que também tem carga fixa, então é só óxido de alumínio. Por outro lado, se você olhar esses 2 últimos exemplos aqui, eu tenho o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. O ferro apresenta essas 2 cargas, carga 2 e carga 3, e que eu vou ter que expressar. Como ele tem essa carga variável, vai aparecer o número 2 em romano e o número 3 em romano para cada um deles. Óxido de ferro 2 e óxido de ferro 3. Não estranhe se de repente você encontrar aí o nome óxido ferroso e óxido férrico. Ferroso remete ao íon ferro 2 e férrico remete ao íon ferro 3. Você também pode colocar então o nome desse íon: férrico para ferro 3 e ferroso para ferro 2. Óxido férrico e óxido ferroso. Agora você vai ver como é bem fácil entender a nomenclatura dos óxidos covalentes. Você vai perceber que sempre a gente vai colocar um prefixo antes da palavra óxido e antes do nome do elemento. Isso vai indicar justamente a quantidade de oxigênios e do elemento que está formando a fórmula do nosso óxido. Você vai colocar, por exemplo, para um oxigênio vai escrever mono. Então você vai juntar com a palavra óxido, vai ficar monóxido. Se tiver 2 oxigênios, dióxido. 3, trióxido. 4, tetróxido.
5-pentóxido. Aqui eu coloquei o prefixo como tetra, penta, mas não tem problema nenhum. Você pode tirar essa letra A aqui, você vai colocar lá pentóxido, tetróxido, trióxido, dióxido, monóxido. Para o oxigênio, sempre coloca todos os prefixos. No caso do elemento químico, se tiver um enxofre, um carbono, um nitrogênio ligado nele, apenas um elemento, você não vai expressar a palavra mono. Então eu não vou colocar monóxido de monocarbono, por exemplo. Só vou colocar monóxido, escrevo para o oxigênio, de carbono, beleza? Já para os demais, a gente vai ter que colocar di para 2 elementos, tri para 3, tetra para 4, penta para 5. E se tiver mais também, você pode colocar outros prefixos também, beleza? Agora eu vou mostrar para você alguns exemplos da aplicação dessa nomenclatura dos óxidos covalentes. Aqui estão os exemplos e como eu disse para vocês, é bem simples mesmo. Dá uma olhadinha. CO tem um oxigênio e um elemento carbono. Como elemento, a gente não vai colocar um mono para indicar a quantidade de elementos químicos ligados ao oxigênio, então vai ficar só carbono. Por isso, monóxido de carbono. Um oxigênio e mais um elemento carbono. Aqui é a mesma coisa, ó. 2 oxigênios, então para oxigênio eu sempre vou escrever o prefixo. Dióxido de carbono. Trióxido de enxofre. 3 oxigênios, 1 enxofre. Não preciso colocar trióxido de monoenxofre. Professor, mas e se eu colocar até errado? Infelizmente tá. Na regra a gente não vai expressar para um elemento químico o mono, tá bom? Somente para oxigênio. A contagem de oxigênios é obrigatória. 1 mono, 2 di, 3 tri e assim por diante. Agora veja esses dois outros aqui, ó. Eu tenho 1 oxigênio e 2 nitrogênios. Monóxido de nitrogênio. O de baixo, eu tenho 5 oxigênios e 2 vezes o fósforo. Pentóxido de difósforo. Bacana também se você parar para pensar na molécula de água. É um óxido também. E como é que a gente daria o nome para ela? Monóxido de dihidrogênio ou ainda óxido de hidrogênio, mas também pode chamar só de água. Tá correto. Agora eu vou mostrar para você as classificações dos óxidos. Os óxidos têm algumas classificações, mas essas duas primeiras aqui são muito importantes. Estou falando de óxido ácido e básico. Remete justamente ao caráter que cada um vai ter no momento que estiver fazendo uma reação química. Então o óxido ácido vai se comportar como um ácido mesmo numa reação de neutralização, por exemplo, e o mesmo vai acontecer com o óxido básico. A gente vai começar agora pelos óxidos ácidos. Os óxidos ácidos, que são substâncias covalentes, então são óxidos covalentes, vão reagir com a água, então no meio aquoso eles vão reagir e vão formar ácidos. Como eu mostrei aqui, ó, CO2 reagindo com água para formar ácido, SO3 reagindo com água para formar um ácido. Agora, como é que você pode identificar esse óxido? Bom, além de que ele é um óxido covalente, ele vai ter sempre, por ser covalente, um ametal ligado diretamente ao oxigênio e esse ametal vai ter carga 4 ou superior. Aqui eu estou colocando o carbono no gás carbônico, ou seja, no CO2, no dióxido de carbono, com carga 4, enquanto que no trióxido de enxofre ele tem carga 6. Os óxidos ácidos também são chamados de anidridos, e basicamente o anidrido é um ácido que desidratou. Então como é que você vai colocar o nome do anidrido? Se esse é o ácido carbônico, então o anidrido que deu origem a ele chama-se anidrido carbônico, ácido sulfúrico que foi formado a partir do anidrido sulfúrico. Então o nome do ácido, você vai desidratar ele, como eu coloquei aqui, ó, veja o anidrido, então eu tenho o ácido sulfúrico, vou desidratar ele, tiro uma molécula de água e aí eu vou ter o meu anidrido sulfúrico. Então você vai colocar sempre assim. Não esqueça que essa regra de desidratação dos ácidos só vale para aqueles ácidos que têm oxigênio. Então tem hidrogênio e oxigênio na constituição desses ácidos, por isso que eu posso fazer a exclusão de uma molécula de água desidratando ele. Os óxidos básicos vão ser compostos iônicos que vão reagir com o meio aquoso para a formação de uma base. Se o ácido reage com água para formar um ácido, então o óxido básico reage com água para formar a base. Como é que se identifica um óxido básico? Ele vai ter um metal ligado diretamente ao oxigênio, porque ele é um composto iônico, e esse metal vai ter NOx menor ou igual a 3. Como eu coloquei no exemplo aqui, ó, o Na2O, que é o óxido de sódio, tem o sódio com carga 1, reagiu com água para a formação de hidróxido de sódio. Mesma coisa acontece aqui com o CaO, que é o óxido de cálcio, reagiu com a água para a formação do hidróxido de cálcio. Reparem que os dois têm metais na constituição e sempre com carga inferior a 3 ou menor, beleza? Os óxidos anfóteros são aqueles óxidos que têm caráter dualístico. Anfotericidade significa que ele tem comportamento de ácido e comportamento de base, dependendo do que ele vai reagir. Os dois mais comuns, os dois mais famosos, são o óxido de zinco e o óxido de alumínio, mas existem outros óxidos de cromo e de manganês, por exemplo, que têm essas características. Esses dois são os mais famosos, então eu faço questão que você saiba mesmo esses dois. Aqui eu dei o exemplo das duas reações com ácido e base para o óxido de zinco. Então o óxido de zinco vai reagir com o ácido, ele está fazendo o papel da base para a formação de sal e água. O mesmo acontece se você colocar ele na presença de base, ele vai reagir como se fosse o ácido. Então ele faz o papel de ácido,
reagindo com a base para formar sal e água. Então lembre-se, um óxido anfótero reage com ácidos e com bases. Aí ele vai fazer o papel oposto. Reagiu com ácido, faz o papel da base e vice-versa. Agora deixa eu mostrar para você também que existem óxidos que são chamados de neutros. E nós também temos os óxidos neutros, que são óxidos covalentes e que não vão reagir com água, ácidos e bases. Mas tome cuidado, que é com ácido e base de arrênios. Ácido de arrênios libera hidrogênio em meio aquoso e base de arrênios vai liberar hidroxila em meio aquoso. Não quer dizer que eles não reagem com nada, tudo bem? Eu posso, por exemplo, pegar um óxido que ele é do tipo neutro, mas fazer a combustão dele. Eu coloco na presença de oxigênio e ele ainda continua queimando. Por exemplo, o monóxido de carbono vai reagir com oxigênio para a formação lá do CO2 numa combustão. Agora, o importante é que você lembre que só existem esses três óxidos aqui: o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Nós também temos os óxidos duplos ou mistos, que são substâncias formadas por dois óxidos diferentes, dois óxidos iônicos que vão possuir cargas diferentes ali para cada um dos seus cátions. Então tem dois cátions diferentes formando os seus óxidos que vão compor essa estrutura chamada de óxido duplo. A estrutura principal dele vai ter sempre uma fórmula M3O4. Por isso que eu coloquei aqui, ó, M significa metal. Então ele vai ter metal vezes 3, o oxigênio vezes 4. Bom, é bem comum que você ache bem estranho o nome dele. Ele vai ficar tetróxido de tri e o nome do metal. Isso daí seria basicamente uma regra para compostos covalentes, não é isso? Mas para esses duplos a gente vai utilizar essa nomenclatura um pouco diferenciada. Então eu tenho o tetróxido de triferro e o tetróxido de trichumbo. O tetróxido de triferro, que é a magnetita, conhecido por vocês aí como ímã, ele é formado por dois óxidos, o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Já o zarcão, que é o tetróxido de trichumbo, ele é formado por dois óxidos, o óxido de chumbo 2 e o óxido de chumbo 4. Dois cátions diferentes formando dois óxidos diferentes agregados na mesma estrutura, a gente vai chamar sempre de óxido duplo. Para finalizar, nós temos essas duas últimas classificações, os peróxidos e os superóxidos. Os peróxidos possuem esse grupo aqui, ó, onde eu tenho dois oxigênios ligados em série. Se você for calcular a carga média do oxigênio, ele vai ficar com carga -1. Aqui eu tenho como exemplo o peróxido de hidrogênio e o peróxido de sódio. Mesmo que você queira dar vontade de a gente simplificar esses dois índices aqui, 2 e 2, e deixar NaO ou então HO. Você não pode fazer isso, porque nós precisamos expressar o grupo peróxido, que sempre tem dois oxigênios. Inclusive, coloquei aqui para você uma reação, porque esses peróxidos que são metálicos, eles vão reagir com a água para a formação de base e água oxigenada. O H2O2 é conhecido como a água oxigenada. Agora, a gente também tem outro tipo, que seriam os superóxidos. E ele vai apresentar 4 oxigênios como grupo superóxido, ligados em série. Aí o NOx dele vai ficar como carga -meio. Se você pegar lá -2, que seria a carga de um oxigênio, e dividir por 4, -2 por 4, a gente vai ter -meio. A mesma coisa no anterior, nós temos -2, que é a carga do oxigênio, dividido por 2 vai dar -1. Mas antes disso, importante a gente lembrar que a nomenclatura dele também, assim como a anterior, você vai colocar peróxido de, aqui você vai colocar superóxido de. Então a gente vai ter superóxido de sódio, superóxido de cálcio e superóxido de potássio. Quer ver? Ó, vou mostrar para você o esquema da carga aqui. Então, se eu coloquei o superóxido de cálcio, lembre-se que o cálcio tem carga 2, carga fixa. Ele é um elemento da família 2A, ele é um metal alcalino terroso. Então ele tem carga 2, logo os 4 oxigênios precisam ter carga -2 para poder fechar o balanço de carga nesse nosso composto iônico. Agora o que eu vou fazer? Achar a carga individual de cada um dos oxigênios. Se o lado do oxigênio é -2, então eu vou dividir -2 por 4, eu tenho -meio. Por isso a carga média do grupo peróxido é -meio. Não simplifique, não esqueça. Mesmo que você fique morrendo de vontade de simplificar esse 2 e esse 4 para deixar um KO2 ali, não faça isso. Para que seja um peróxido, precisa aparecer pelo menos 2 oxigênios, e para ser um superóxido tem que aparecer 4 oxigênios na constituição. E para você que segue o Chemical no Facebook e no Instagram, eu vou deixar uma lista dos principais óxidos e suas aplicações para que você também possa dar uma estudada bacana e ficar sem dúvida nenhuma dos óxidos. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado pela tua companhia e até a semana que vem, aqui no Chemical. Beijo na mãe! You know I still hear your voice.